entender a obra de Carlos Drummond de Andrade e conhecer os motivos que realmente o inspirou. Vamos percorrer agora os caminhos drummondianos. Venham conosco! Minas é um lugar dentro. A princípio, o projeto era da Maria Lúcia Gaziri, que era colocar as placas nos lugares que Drummond citou. E como eu fui diretora do museu aqui em Itabira, eu pesquisei também muito sobre a história da cidade. E muito dessa história eu via que estava batendo com a poesia. E também os textos de Drummond, às vezes você busca a história verdadeira do poema. Por exemplo, nós temos aqui em Itabira um poço chamado Poço da Água Santa. E segundo a lenda, existia uma moça da cidade que durante a quaresma, ela vestia de preto, ia para a frente do poço e ficava lá horas e horas olhando para a gruta. E aí ela não contava para ninguém por que ela fazia aquilo, mas no leito de morte ela falou que é porque ela via Nossa Senhora. E como lá tem uma gruta, que nascem duas águas dentro da gruta, uma é morna e a outra é fria, e elas vêm, encontram no meio, caem formando um poço. E em cima tem uma gamileira que dá sombra nesse poço o tempo todo. Aí as pessoas começaram a pensar, se ela via Nossa Senhora e essa água é morna, então essa água é santa. E começaram a falar que a água é santa e as pessoas iam para lá se banhar, para curar doenças e algo mais. Na época de Drummond, criança, os meninos iam para lá se banhar. As meninas, os pais não permitiam. E quando eles estavam ali se banhando, começava a imaginar as meninas ali com eles, e eles passando a mão. Aí, de repente, o conceito do pecado era muito forte. Aí começava a pensar, será que é pecado isso? Ah, mas vão mergulhar aqui, porque a água santa lava o pecado. Mergulhava na água para lavar o pecado. Aí o poema que ele fez foi Banho. Banheiro de meninos. A água santa lava nossos pecados infantis ou lembra que pecado não existe? Água de duas fontes entrançadas, uma aquece, a outra esfria. O surdo anseio de apalpar na laguna, a perna, o seio, a forma revelada que buscamos quando antes de amar confusamente amamos. A tarde não cai na água santa, ela pousa na sombra da gamileira, fica vendo meninos se banhar. Mas é um lugar dentro, montanhas e casarões, janelas de olhar. Olhos de mulher, cofre, baú, segredo dentro. Se em Minas liberdade é viver dentro. Assim são 44 pontos que formam um museu de território chamado Caminhos Drummondianos. Esse museu de território é único no mundo dedicado à poesia. Embora Drummond escreva de uma maneira universal, a inspiração, depois da pesquisa, você vê contextualizado através dessa pesquisa o que realmente inspirou o poeta. Uma historinha tão simples, às vezes, ele fez um belíssimo poema. Eu treino os guias para fazer os caminhos drummondianos sem cobrar nada, porque eu faço isso para que tenha bons guias na cidade. Então, se eu treino uma turma, quando eu vou treinar outra turma, eu já tenho coisa nova para acrescentar para eles, porque a gente trabalha a história da cidade, a história do patrimônio histórico da cidade, porque todos os poemas têm referência do patrimônio histórico. Então é um trabalho muito vasto. Como pode um peixe vivo viver fora? Como pode um peixe vivo
um acontecimento que teve aqui nesse sobrado, que é do José, e a outra é ele apresentando esse sobrado para as pessoas. Do José, morava aqui nesse casarão um juiz de direito chamado Dr. Olinto Andrade. Ele era tio de Drummond. E ele tinha umas moças, umas filhas muito bonitas. E dentre elas destacava a Marilis, tinha apelido de Lili. Ela era uma moça bonita, extrovertida, tocava piano, fazia saraus, dançava muito bem. Mas então um dia, o José, irmão de Drummond, dançando com a Marilis nesse casarão, ele a pediu em casamento. E a Marilis aceitou. Mas o José falou para a Marilis que quando eles se casassem, ele ia construir uma casa com uma grade de ferro na frente para que ninguém aproximasse dela. A Marilis, apavorada, terminou logo o noivado com José e arranjou logo um noivo lá de São José da Lagoa, que é hoje Nova Era. O José ficou perdidamente apaixonado nessa cidade. E um dia era a procissão de Corpus Christi. A cidade estava cheia de gente da região toda que vinha para esse acontecimento. E a Marília estava aí com o noivo. Quando o Dr. Olinto Andrade olhou da sacada para ver se a procissão já vinha, ele viu no meio da procissão, montado no seu cavalo preto chamado Sapatinho, era o José a galope. O doutor Olinto Andrade falou, algo estranho vai acontecer. Gritou a Marilis e o noivo que trancasse no quarto e pediu os filhos que descessem do andar de cima. E o José parou o cavalo aqui perto da escadaria e subiu a escadaria gritando, a Marilis, você é minha. E os irmãos chegaram e contiveram o José, porque a intenção dele era raptar a Marilis, colocar na garupa do cavalo e fugir com ela. Isso aconteceu em 1926, no ano em que Drummond estava morando aqui, casado com a Dolores. Minas é um lugar dentro. Minas é um lugar dentro. Montanhas e casarões, janelas de olhar dentro. Olhos de mulher, cofre, baú, segredo dentro. Se em Minas liberdade é viver dentro. O Drummond faz o poema apresentando esse casarão. Ele lembra, olha, as porcelanas lá em cima, as louças lusitanas, a cimalha acima, a diferença assim, desse casarão com os demais, que esse é muito mais imponente. Aí ele fala da escada, que lembra um trono, fala casa de barão entre plebeus. Minas é um lugar dentro, montanhas e casarões, janelas de olhar dentro, olhos de mulher, cofre, baú, segredo dentro. A história de Monsenhor Felicíssimo é que ele era filho de uma mãe solteira, mas naquela época ela era filha de um coronel. Então o que ela fez? Ele trancou essa filha no quarto 9 meses. E quando a criança nasceu, deu para uma escrava alforriada, que era lavadeira, para ela criar. E ela criou esse menino lavando roupa para manter o menino. E o menino era muito esperto, muito inteligente e queria ser padre. Aí ela levou ele no padre e falou com ele, faz um teste nesse menino, esse menino precisa de ser padre, que ele quer ser padre. E ela não tinha dinheiro para pagar o seminário. Aí o padre viu que era um menino especial mesmo e ele estudou e formou e chegou a Monsenhor. E veio para Itabira. E trazendo a mãe preta dele, que tinha verdadeira adoração. E quando a mãe preta adoeceu, ele não deixou que ninguém cuidasse, ele mesmo
dava banho, ele dava comida na boca, ele que... E automaticamente a mãe preta morre e morre também o coronel, lá que mãe da mãe biológica. Aí a mãe biológica resolveu vir procurá-lo. Então chegou na casa paroquial, chamou, ele mandou entrar, que ele disse que ele era muito atencioso, conversando com ela, e ela contou a história para ele. Ele foi e falou com ela, levanta, faz favor, vem aqui comigo. Foi lá e mostrou a cama ali é a cama da minha mãe do coração. Falou só isso para ela e encerrou a história dele. Como pode um peixe vivo viver fora? Como pode um peixe vivo viver fora? A gente perdeu muito patrimônio aqui. Você pode ver que o lado direito a gente perdeu muito. Senão a gente era mais de 100, sabe? Mas não tem mais o lugar para colocar. Por isso que a gente ficou com 44. E com esse trabalho também a gente resgatou que era um trabalho meio até fanático com Itabira. Com o amor dele por Itabira. Como pode um peixe vivo viver fora? Como pode um peixe vivo viver fora? Se você gostou e quer rever alguma matéria do nosso programa, entre no site triangulodagerais.com.br. Obrigada pela audiência e até breve. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.